Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos debater a situação do país, da democracia e dos direitos humanos com o deputado João Willis, do Partido Socialismo e Liberdade do Rio de Janeiro. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa aqui em nossos estúdios, convidamos Maria Carolina Marcelo, repórter de política da agência de notícias Reuters. Contamos, como sempre, com a participação do jornalista Florestan Fernandes Júnior. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, João Willis. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carolina. Boa noite, Florestan. Boa noite. João Willis, eu queria falar primeiro da nossa tremenda alegria de contar com você aqui. Você tem cumprido no Congresso, na política brasileira, um papel civilizador, no sentido de mostrar que as diferenças ajudam a nos enriquecer, ajudam a mostrar parte da nossa cultura e da nossa vida que eram ignoradas, até reprimidas, né? E também mostrar que a vida é muito mais ampla do que lutas setorizadas, localizadas, né? Quer dizer, você assume plenamente a luta cidadã, que é uma coisa importante, acho que é um exemplo muito importante aqui. Obrigado, Paulo. Fico lisonjeado. Bem, e eu queria então entrar aqui já na conjuntura, naquela promessa que a gente fez ali, de dizer o seguinte: há 10 anos que a gente assiste a um processo permanente, cada vez mais agressivo, de criminalização da política brasileira. Sim. A parte das denúncias que possam existir, que possam ser verdadeiras ou não, de corrupção, de desvio de dinheiro público, nós temos um processo que é transformar os políticos em criminosos, criminosos sem direitos à defesa, eles têm que ser silenciados, eles têm que ser punidos, eles são perseguidos nas ruas, eles são ridicularizados, são tratados como bandidos até prova em contrário, sem ser inocentes até prova em contrário. Sim. Mas hoje aconteceu aquele processo que às vezes acontece, em que não é o cachorro que morde o rabo, é o rabo que morde o cachorro. Nós tivemos um dos grandes soldados da criminalização, que faz barulho, que bate o seu bumbo, que está ali sempre, que tem um comportamento, vamos falar assim, desrespeitoso até, com relação a presidente Dilma, com relação a adversários políticos, que são adversários políticos, né? E que acaba de ser criminalizado, que acaba de ser indiciado em vários crimes de corrupção, que é o Paulinho da Força, né? Um dirigente sindical que reúne, assim, várias características bastante conhecidas. Eu queria saber, como que a gente interpreta isso? Olha, esse sujeito nunca me enganou, assim, né? A gente não pode esquecer que foi ele que articulou aquela cena pavorosa de jogar notas falsas de dinheiro sobre o Congresso Nacional com a efígie da Dilma Rousseff, do Lula, né? Um ato desrespeitoso com a Câmara dos Deputados. Foi ele que articulou isso, como também foi ele que articulou a presença dos ratos na CPI da Petrobras. Eu sempre desconfio de moralistas que fazem esse barulho e que apontam o dedo. Eu sempre desconfio, eu sempre acho que essas pessoas estão escondendo alguma coisa. E assim como o Paulinho da Força, tem outras figuras públicas que também sobem à tribuna para apontar o dedo, mas que esquecem, por exemplo, de pares seus, de correligionários que estão envolvidos em esquemas de corrupção, né? Esse tratamento simplista, senso comum da corrupção, de identificar a corrupção apenas com um partido ou com um governo, é um mal, porque a corrupção ela é sistêmica e lavar e ela tem que ser enfrentada sistematicamente. Então esse discurso de associar a corrupção a um partido e a um governo e acreditar que a deposição desse governo e o extermínio desse partido vai solucionar o problema da corrupção é uma falácia, uma mentira que não nos ajuda a enfrentar o problema da corrupção, que é uma gangrena nas estruturas públicas, drenando recursos aí das políticas sociais. Então, falsos moralistas como esse cara, eles estão sempre aparecendo e eles sempre, curiosamente, recebem muito espaço da grande mídia, né? Se você vai olhar a cobertura da grande mídia, não é a oposição de esquerda que é chamada a se pronunciar sobre os escândalos de corrupção que envolvem o governo. É a oposição de direita sempre. São eles que têm o espaço na grande mídia. Só que eles, ou pelo menos seus pares, estão envolvidos também em esquema de corrupção. Então se torna, faz com que a própria mídia se comporte com uma indignação seletiva, que também me incomoda. Acho que a imprensa tem um papel aí civilizador e ela deveria cumprir melhor esse papel. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o deputado João Willis. Afiado. Nascido na cidade baiana de Alagoinhas em 1974, Jean Willis de Matos Santos é formado em jornalismo e possui mestrado em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia. Professor universitário, tem 4 livros publicados. Em 2005, ficou conhecido nacionalmente quando conquistou o primeiro lugar no concurso Big Brother Brasil, reality show da TV Globo.
5 anos mais tarde, tornou-se deputado federal pelo Partido Socialismo e Liberdade. Com pouco mais de 13 mil votos, foi o deputado menos votado do estado do Rio de Janeiro. Homossexual assumido, nos anos seguintes destacou-se na defesa dos direitos dos homossexuais, mas também dos trabalhadores, das mulheres e dos negros. Em 2012 e 2013, Jean Willis foi escolhido o melhor deputado federal pelos internautas que participaram de votações promovidas pelo portal Congresso em Foco. Em 2014, obteve a reeleição para a Câmara dos Deputados com 144.770 votos. Num país que há alguns anos enfrenta uma maré conservadora de base religiosa, Jean Willis assume suas opções com clareza. Ameaçado de morte por um internauta do Rio Grande do Norte, o deputado apresentou denúncia no Ministério Público e o ofensor foi condenado a prestar 8 meses de trabalho comunitário. Questionado sobre o alto valor dos salários dos deputados federais, ele fez as contas e mostrou que após todos os descontos sofridos da Previdência Social, do Plano de Saúde e outros, a quantia que recebe é muito semelhante ao que receberia como professor universitário. Deputado, a causa que o senhor defende, né, é uma causa que cria muita polêmica e os embates dentro do Congresso são muito fortes. Por que o senhor não foi para a Comissão de Direitos Humanos? Não, eu estou na Comissão de Direitos Humanos. Tá. Eu saí da Comissão de Direitos Humanos na legislatura passada porque a Comissão de Direitos Humanos foi tomada por uma maioria de fundamentalistas religiosos que não estão comprometidos com os direitos humanos da maneira como nós, defensores de direitos humanos, entendemos os direitos humanos. O presidente da comissão foi o Marco Feliciano, que é um deputado do PSC, um deputado contrário aos direitos de minorias, né? E por esse motivo, já que eles tinham maioria absoluta na Câmara, na comissão, nós decidimos, até mesmo para salvar o espaço político dos direitos humanos, decidimos sair da comissão, todos nós, os deputados comprometidos com a defesa dos direitos humanos, e criamos a Frente Parlamentar dos Direitos Humanos, que é um espaço político não legislativo. Então, aí quando a presidência voltou para alguém minimamente comprometido com a pauta, que foi o deputado Assis do Couto, aí eu retornei para a Comissão de Direitos Humanos. Hoje eu sou membro da comissão, sou suplente lá, não sou titular, porque eu estou titular na Comissão de na Comissão de Relações Internacionais, Relações Exteriores, Defesa Nacional, na Comissão de Cultura, na Comissão de Seguridade Social e Família. Então, por esse motivo, eu acumulo a função de membro suplente da Comissão de Direitos Humanos. O senhor estava falando do fundamentalismo, né? Sim. A Câmara, principalmente, tem uma bancada evangélica muito numerosa, que se faz presente, muito atuante. Que prognóstico se pode fazer em termos de legislação mesmo, né? Porque várias vezes retoma-se discussões de temas polêmicos, como era o caso do Estatuto do Nascituro, o Estatuto da Família. Que prognóstico a gente pode fazer de leis que venham a serem aprovadas até pelo número que eles têm? Sim. Carolina, eu diria que a batalha hoje na Câmara dos Deputados e no Senado é para a gente garantir conquistas ou manter algumas vitórias conquistadas, assim, sobretudo as vitórias que vieram com a Constituição Cidadã. Quer dizer, a luta hoje não é nem para estender direitos, estender o espaço da cidadania e da democracia. É para garantir o espaço já definido, porque o Congresso Nacional é o Congresso, atual, essa legislatura, a 55ª legislatura, é a mais conservadora desde 64. E como é que o DIAP mede o conservadorismo de uma legislatura? Olhando a filiação, né, partidária, a procedência dos deputados e a posição dos deputados em relação a temas que são temas cruciais para definir alguém como conservador ou não. Então, por exemplo, os temas dos direitos de minorias, que dizem respeito aos direitos de minorias, os temas comportamentais, morais, né? E a procedência, assim, se um deputado é ligado a grandes corporações comerciais, se ele está ligado ao agronegócio, enfim, é dessa maneira que se define. A presença de negros, de pessoas autodeclaradas negras, o tamanho da bancada feminina, o tanto de deputados que se assumem homossexuais ou bissexuais, a quantidade de pessoas que representam as religiões de matriz africana,
africana, se há representantes de povos indígenas ou não. Então, a partir desses critérios se define se a legislatura é mais ou menos conservadora. E essa é mais conservadora porque reduziu-se o número de deputados ligados a sindicatos e organizações da sociedade civil, o número de deputados autodeclarados negros reduziu bastante da última legislatura para essa. A bancada feminina também diminuiu em relação à última legislatura. E o deputado homossexual assumido só tem eu, né? Nenhum outro é assumido. Não há representantes de povos indígenas, não há ninguém que se autoproclame pertencente às religiões de matriz africana. O único que faz isso sou eu, que tenho uma relação mais próxima com essas religiões. Então, por tudo isso, a gente diz que essa legislatura é bastante conservadora e ela, portanto, vai impedir a aprovação de projetos de lei que estendam a cidadania a grupos que hoje não têm cidadania plena. Jean Willis, eu queria fazer uma pergunta. Se é possível associar essa presença conservadora a uma presença cada vez maior desse conservadorismo religioso nas televisões e rádios brasileiras. Uma coisa que, inclusive, a lei não permite. Sim. Mas eles alugam horários e você tem diariamente um grande proselitismo. Sim. É esse o termo? Que assim, em que misturam valores e religiões e claramente estamos doutrinando a população. Eu estou falando uma coisa, você sente isso? Você sente que a situação seria outra? Se não houvesse, porque hoje é um domínio. Quer dizer, se você tirando uma outra emissora, todas as outras, de uma forma ou de outra, são alugadas por essas denominações religiosas. Como é que é isso aí? Olha, Paulo, esse fenômeno do fundamentalismo religioso já não dá no Brasil, né, do fundamentalismo cristão, é algo que a gente já não pode mais esconder. Durante muito tempo as pessoas não queriam tocar nesse assunto. Mas há um número cada vez maior de igrejas evangélicas fundamentalistas, igrejas neopentecostais fundamentalistas. Isso não quer dizer que toda igreja evangélica seja fundamentalista e a gente não pode dizer que toda a comunidade evangélica é fundamentalista. Os evangélicos não são um bloco monolítico, eles são bastante diversos entre si. Há evangélicos muito arejados e que colocam a sua religiosidade na esfera pública de maneira refletida, né, e autorrefletida, né, ou seja, alguém que vive sua religiosidade botando essa religiosidade em diálogo com o que a humanidade acumulou em termos de conhecimento científico, né? Enfim, há evangélicos bastante arejados, defensores de direitos humanos. Não podemos tratá-los por igual. Mas há os fundamentalistas. E essas igrejas, elas são muito organizadas, elas cresceram, elas têm um benefício constitucional de terem imunidade tributária, né? Elas têm imunidade tributária e não há uma fiscalização do Estado sobre essas igrejas. E essas igrejas puderam, inclusive, aplicar os seus recursos em outras atividades econômicas, diversificando suas atividades e podendo, portanto, eleger, investir em campanhas, tomar as câmaras de vereadores, tomar as assembleias legislativas e chegar ao Congresso Nacional muito organizados. E muito organizados mesmo, assim. Eles têm uma rede bem distribuída nas mídias sociais, na internet, que trabalham quase como um grupo de difamadores, assim, disseminando falsas notícias, desqualificando pessoas, né? Por exemplo, colocando estupidezes e absurdos como a mentira de que eu apresentei um projeto de lei para modificar trechos da Bíblia, ou que eu apresentei um projeto de lei para obrigar crianças a mudar de sexo. Quer dizer, eles colonizaram a internet como uma central de boatarias, de calúnias contra as pessoas que defendem a extensão de direitos para todo mundo, entendeu? O que fica claro hoje no Brasil é que o discurso político desapareceu, né? Você tem ataques de ódio, de preconceito e nenhuma proposta para o país, né? Nem a oposição tem um projeto para o país e nem esse segundo governo da presidente Dilma apresentou um projeto para o país. Quer dizer, parece que é uma crise política, há uma crise de identidade, há uma população na rua contra a corrupção, mas sem saber o que ela quer, né? Uma população muito específica também, né? E as questões que são mais importantes para fortalecimento da nossa democracia, como o financiamento das campanhas, né, acabam sendo jogadas para o lado, né, e você vê uma situação de preservação do financiamento privado que vai manter as empresas e bancos controlando os seus interesses e deixando os eleitores de lado. É possível, hoje, você vencer uma eleição
sem se prostituir, sem pegar o dinheiro de empreiteiras e de bancos? Claro que é, eu sou exemplo disso, né? Eu venci uma eleição com uma campanha financiada por pessoa física, né? Pessoas do Brasil inteiro que se sentiam representadas por mim, pelo meu mandato, depositaram dinheiro, né, na conta da minha campanha e foram esses depósitos que garantiram... Quanto que o senhor gastou na sua campanha? Ao todo, pouco mais de 70 mil reais. Desses 70 mil, pouco mais de 60 em recursos e o resto em valores estimados. A bancada do seu partido são de 4 deputados. Mas isso mostra que é possível, né? A gente pode aumentar na próxima eleição. O exemplo de campanha que eu conduzi pode servir de modelo para as outras pessoas. É possível a gente fazer uma campanha limpa, é possível não ter dono. Eu não tenho dono, eu tenho causas. Eu não estou submetido a nenhuma corporação comercial, a nenhum grupo religioso, nada. Eu defendo as minhas causas, minhas ideias. Eu queria perguntar uma coisa, porque aconteceu uma notícia surpreendente na semana passada, que foi a aprovação pelo Congresso da proibição das contribuições de pessoas jurídicas. Sim, né? Mas aí o Senado. Exato, pelo Senado, desculpa, pelo Senado. Ou seja, é uma novidade, porque, vamos dizer assim, o Congresso aprovou de um jeito, ajudado ali pela omissão do Supremo, que considerou uma votação que não devia ter considerado, né, porque não podia ter sido realizada naquelas circunstâncias, mas agora o Senado aprovou. O que você acha que vai acontecer? Porque eu acho que houve uma reação de surpresa e as pessoas também, opa! O Senado agiu da maneira correta, o que nós queríamos, né, que o fim do financiamento empresarial de campanha, não privado, empresarial, porque a pessoa física ela pode doar com um teto, estabelecendo um teto para doação de pessoa física. O que vai acontecer agora, Eduardo Cunha já disse isso, ele deu uma entrevista dizendo que assim que a matéria voltar para a Câmara, ele vai pautar imediatamente e ele vai reverter o resultado do Senado. Você acredita nisso? Olha, ele precisa de 2/3, né? Ele precisa, mas ele está garantido, ele acha que tem maioria. Como ele aprovou, inclusive com uma manobra, né? Com a manobra. Com a manobra, 2 PECs, ele acha que tem maioria para reverter o resultado do Senado. O que vai ser uma pena, o povo brasileiro perde. Mas você acha que ele tem essa maioria ou você acha que ele está agora blefando? Eu acho que no momento ele está blefando porque ele está um pouco abalado desde que ele foi denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro e corrupção, né? Então, o todo-poderoso Eduardo Cunha, que estava usando sua posição não só para pressionar o governo, desestabilizar o governo, tirar a governabilidade da presidenta Dilma, esse todo-poderoso, mas também estava usando sua função para obstruir as investigações, agora está um pouco abalado depois da denúncia. Então pode ser que seja um blefe. Mas as pessoas que dependem desse financiamento empresarial estão lá. Muitos deputados tiveram suas campanhas custeadas por grandes empresas. Pagar, né? Agora tem que devolver, né? Porque nenhum grande empresário, nenhuma grande corporação comercial investe numa campanha por causa dos belos olhos ou da cor da tintura acaju dos cabelos dos deputados. Vamos ouvir a cartunista Laerte Coutinho. Ela gravou uma pergunta para você. Vamos lá. Uma das acusações que a gente do movimento LGBT mais ouve na nossa luta é de que a gente está defendendo bandeiras que são exclusivas de um nicho social, que seria um grupo apenas e, portanto, defendendo legislações que acabariam se constituindo em privilégios. Essa palavra vem sempre associada aos ataques que a gente sofre. Eu queria saber como você responde a esse tipo de acusação. Olha, eu adoro, primeiro eu quero dizer que eu adoro a Laerte, adoro ela, talentosíssima, enfim, fiquei feliz dela aparecer no programa e me fazer essa pergunta. Isso não é novo, né? Acusar os movimentos sociais de quererem privilégios ou traduzir a reivindicação pela inclusão na comunidade de direitos, traduzir essa luta como uma ditadura, né? É muito comum na história, não é a primeira vez que isso acontece. Então, a ideia de ditadura gay, como se usa muito, não aparece só agora. Já apareceu ao longo da história em outros momentos. Essa acusação de privilégio é uma desonestidade, porque não há nenhum privilégio, ninguém está reivindicando privilégio. A gente está reivindicando se incluir na comunidade de direitos. Vou dar um exemplo. O direito ao casamento civil. Nós não temos direito ao casamento civil. Nós temos agora porque o judiciário garantiu. O STF, a partir de uma decisão de 2011, garantindo a união estável, reconhecendo as uniões estáveis homoafetivas como famílias, levou o Conselho Nacional de Justiça a dizer aos cartórios, a partir de agora, nenhum cartório pode negar a conversão da união estável em casamento. Bom, mas essa é uma decisão do judiciário.
O Código Civil e a Constituição não foram modificados para garantir esse direito aos homossexuais. E os direitos correlatos ao direito ao casamento civil são mais de 100 direitos. Então, de que privilégio estamos falando? Que privilégio pode ter uma pessoa que, ao sair na rua de mão dadas com o seu parceiro, corre o risco de, no mínimo, ser insultado, quando não levar uma lâmpada na cara? Que privilégio pode ter uma pessoa, sobretudo as pessoas transexuais, as mulheres trans principalmente, né? Que privilégio pode ter uma pessoa que é assassinada pelo que é, né? E tem vários casos de playboys na noite, assassinando travestis, atropelando, ou fazendo programas com elas e não querendo pagar, humilhando-as depois. Que privilégio pode haver nisso quando você entra na escola e você sofre bullying homofóbico, quando você está invisível do livro didático, quando as famílias da qual você vem são tratadas como aberrações? Que privilégio pode haver nisso? Como é que alguém pode dizer que nós queremos privilégios? Esse é um discurso dos fascistas, é um discurso dos conservadores de ultradireita, dos estúpidos, das pessoas que não pensam. Por que dizer que a gente quer privilégio quando, na verdade, toda a cultura se organiza contra nós, né? No mínimo, desonestidade. Ainda nessa discussão, o que muda na prática se o conceito de família for modificado na Constituição? Que esse é um dos embates e é um dos pontos que gera atrito. Eu acho que as leis têm que acompanhar as transformações sociais, né? A família, ela vem se modificando desde o século XVII, com a conquista do casamento por amor, quando a mulher tem o direito a escolher com quem ela quer casar, né? E isso coincide com a própria emergência do capitalismo, como um modo de produção da riqueza e a formação dos mercados de trabalho, enfim. Quando a mulher conquista o direito a casar por amor, a família começa a se transformar a partir dali. De lá para cá, a família passou por sucessivas transformações, né? Hoje nós temos vários arranjos familiares. Nós temos a mãe solteira, as famílias monoparentais chefiadas só por mulheres, e o número de famílias brasileiras chefiadas só por mulheres é enorme, sobretudo nas periferias, né, do país. Nós temos as famílias estendidas, são as famílias que nascem do divórcio, e o divórcio transformou a família, o direito a você se separar de alguém, casar de novo, ter a chance de ser feliz mais uma vez, e juntar seus filhos do antigo casamento com os filhos do novo casamento, né? Nós temos as famílias em que avós criam netos cujos pais morreram em acidentes, enfim. Nós temos a família homoparental, ou as famílias homoafetivas, formadas por 2 homens e 2 mulheres, as famílias formadas por casais estéreis e que adotaram crianças, as famílias formadas por casais que não querem ter filhos, inclusive a família single, porque a família hoje não se funda na procriação, no sexo para fins procriativos, né? A família hoje se funda no afeto, o afeto como um valor. O que funda uma entidade familiar é a relação afetiva duradoura, é o projeto de vida que se estabelece entre aquelas pessoas. Então, quando alguém propõe um projeto de lei para dizer que família é apenas aquela formada por homem, mulher e filhos biológicos, esse projeto é um projeto irresponsável, porque exclui da segurança jurídica todas as famílias. Quer dizer, a mulher que cria os seus filhos sozinha deixa de ser família, segundo esse projeto, né? A família single, que é a pessoa, né? A pessoa única, ela deixa de ser família. Isso é um absurdo. A gente vive uma situação interessante no planeta, que é a falta de contraponto com o sistema capitalista, né? O que ficou meio que provado é que o comunismo no leste europeu também foi carregado não só de um sistema pouco livre, como também preconceituoso. Quer dizer, eles condenavam o homossexualismo, enfim. Sim. Eu fico pensando, qual a utopia para a humanidade hoje? Qual é a bandeira? Eu vou ser bem objetivo, assim. Eu acho que a gramática hoje, política, que a gente pode utilizar para fazer valer a dignidade humana de todos e todas, para estender direitos, é a gramática dos direitos humanos. Combinando essa gramática dos direitos humanos com as teologias políticas, inclusive fazendo uma crítica à própria noção de direito humano, porque os Estados Unidos invadem o Iraque em nome dos direitos humanos, né? Mas que direitos humanos são esses? De que direitos humanos estamos falando quando você invade um país sob uma falsa justificativa de ter arma de destruição em massa, quando na verdade seus interesses são geopolíticos? Então, os próprios direitos humanos têm que estar sob crítica, mas eu acho que essa é a gramática que a gente tem para estender direitos.
Agora, voltando à questão da homossexualidade, Florestan, os homossexuais, a comunidade LGBT, a comunidade transexuais, homossexuais, bissexuais, nós somos o grupo mais odiado da história, né? Para você ter uma ideia, no mesmo ano em que Engels escreve uma carta para Marx criticando a homossexualidade, criticando a homossexualidade como uma degenerescência, Hitler persegue os homossexuais na Alemanha. Então você vê que duas ideologias políticas reprovam a homossexualidade. E mesmo em Cuba, né? A repressão que houve contra a homossexualidade. Mesmo em Cuba. Então, eu acredito que não há socialismo sem liberdade. Eu acho que o que foi posto em prática no leste europeu, na China e mesmo em Cuba, não foi um socialismo como a gente imagina. Já que você falou em socialismo, você consegue enxergar algo que supere o capitalismo? Porque esse é o grande desafio que a gente vê. O capitalismo meio que se tornou tão hegemônico que as pessoas não conseguem enxergar mais do que reformas. Olha, eu quero saber, você enxerga? Eu enxergo, eu vou te dizer, eu acho que a crítica... Eu sou partidário do que diz o filósofo francês Jacques Derrida. Há que se lutar com Marx, sem Marx e às vezes contra Marx. Mas a gente não pode ignorar Marx. Então a crítica mais vigorosa produzida ao capitalismo foi o marxismo. Não só a teoria pura de Marx, mas tudo que se interpretou depois. Né? Eu acho que ainda é a mais vigorante das críticas feitas ao capitalismo. E a gente vê hoje, por exemplo, um cara que não é socialista, que não é marxista, como o Thomas Piketty, que escreveu O Capital no século XXI, dá uma certa razão a Marx, né? Ao dizer que sim, a gente chegou num ponto, o capitalismo se desenvolveu de tal maneira e sofreu uma mutação, que esse capitalismo tardio aumentou ainda mais o fosso, a desigualdade, em que mais de metade da riqueza mundial está concentrado na mão de 1% da população. Então, vou fazer uma pergunta rápida, que é o seguinte. Cláudio Fá pergunta pelo Twitter. Como você vê as relações entre as manifestações de 2013 e a eleição desse Congresso extremamente conservador? Você viu alguma relação aí? Foi uma decepção para todos nós. Quer dizer, não para mim, porque quando as manifestações estavam acontecendo, e olha que eu fui um dos... talvez o primeiro deputado a me colocar ao lado dos manifestantes, quando a imprensa estava criminalizando as manifestações, quando elas eram manifestações ainda muito ligadas aos grupos de esquerda, né, aos movimentos sociais, o movimento pelo Passe Livre, né, o Fora Cabral, lá no Rio de Janeiro, o movimento pela passagem de ônibus no Rio Grande do Sul. Nesse momento, quando a imprensa estava criminalizando os movimentos, eu fui o primeiro deputado a me colocar ao lado desses movimentos. Quando as manifestações cresceram e começaram a incorporar muitas vozes, era uma polifonia e apareceram pessoas pedindo o fim do partido, queimando bandeiras de partido, eu a partir daí passei a ter uma visão bastante crítica sobre aquelas manifestações. E eu já temia que o resultado das manifestações de junho de 2013 não seriam necessariamente positivos em termos da face do Congresso Nacional, né? E foi o que aconteceu. Acabou que aquelas manifestações que levaram tantas vozes, tantas reivindicações, resultaram num Congresso muito mais conservador do que era na legislatura passada. Isso foi uma decepção para todos nós, né? Quer dizer, elas expressaram um conservadorismo que estava meio escondido na sociedade? Elas permitiram que esse conservadorismo e esses grupos de ultradireita viessem à tona. E viessem à tona, inclusive, com uma certa arrogância que antes não tinha, né? Esses grupos, desde o fim da ditadura militar... Eles estavam ali, subterrâneos, né? Mas agora eles puseram as asas para fora com uma arrogância, com uma pretensão, com uma violência, com um ódio desmedido, ao ponto de não respeitar um ex-ministro de Estado que estava visitando a sua esposa no hospital, né? Ao ponto de achar que as pessoas podem ser abordadas em lugares e ofendidas dessa maneira, ao ponto de achar que eles podem defender a morte, ou mesmo ameaçar de morte as pessoas pelas redes sociais. Não é? Isso é assustador. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com esta intrigante entrevista com o deputado Jean Willis. Não saia daí. Olha, considerando a grande quantidade de perguntas que estão chegando aqui dos internautas, eu vou fazer 3 perguntas rápidas, respostas rápidas e a gente continua. Caio Henrique pergunta pelo Facebook.
Com o avanço de políticas conservadoras, os políticos de extrema-direita continuam sendo eleitos para cargos importantes. E pode até concorrer à presidência, como é o caso do Jair Bolsonaro. Essa é uma tendência para o futuro ou ela pode ser revertida, por exemplo, com a melhora da economia? Eu acho que ela pode ser revertida com a melhora da economia. Eu acho que cada vez que há crises econômicas assim, e que o significante vazio, para pegar aí um termo da linguística que o Ernesto Laclau usa, né? Nossa, um complicou mais que o outro. Porque o Ernesto Laclau é um cara que reflete sobre a democracia e ele pega conceitos da linguística para falar dos significantes vazios. Então, a corrupção é um significante vazio em disputa. Cada vez que há uma crise econômica, a direita se apropria desse significante. E aí ela faz um discurso público anticorrupção, esquecendo que ela mesma é corrupta, que ela mesma é envolvida em escândalos de corrupção. E aí ela cria esse clima de medo que faz com que as pessoas elejam demagogos ou vozes autoritárias, né, que apresentam soluções fáceis. Se a economia melhora, as pessoas, a tendência tende a se reverter, né? Numa economia estabilizada, as pessoas com seu poder de compra garantido, com suas vidas estáveis, elas aderem menos a esses discursos fascistas que oferecem soluções fáceis para questões difíceis. Jean Lemes e Thales Lopes perguntam pelo Twitter: o que a população pode fazer para denunciar o discurso do ódio? Olha, o discurso do ódio é uma questão de disputa mesmo, assim. Eu acho que a gente não pode se calar diante dos discursos de ódio. Se alguém apareceu, seja na porta da nossa casa, no bar que a gente frequenta, na escola que a gente frequenta, ou nas redes sociais com um discurso de ódio, você não pode se calar com medo de criar um entrevero com essa pessoa, de criar uma animosidade. Você tem que se colocar e dizer, não, esse discurso é um discurso de ódio, cara. Você não vai permanecer nas minhas redes sociais enquanto você defender esse tipo de coisa. É linchamento, você defender que os negros são preguiçosos, ou defender que os homossexuais querem privilégio e que as pessoas devem morrer. Não, né? Não dá para defender discurso de ódio. Então, a maneira que a população tem de fazer é essa, fazer essa disputa mesmo. E no caso do discurso de ódio, descambar para crime mesmo, assim, sabe? Ameaça de morte, difamação, calúnia deliberada, denunciar. A gente não pode passar a mão na cabeça dessas pessoas. Terceira pergunta desse jogo rápido. Gustavo Uriarte pergunta pelo Twitter: podemos ter esperança em um país livre da corrupção? Olha, eu sou esperançado. Todos nós somos esperançados que um dia a corrupção seja varrida das nossas relações. Mas quando a gente diz um país varrido da corrupção, mas da corrupção mesmo, porque a corrupção ela é sistêmica, lavar, histórica, ela não pertence a um partido, ela não é praticada só por um governo. A corrupção tem uma microfísica, para usar a expressão do Michel Foucault. Quando uma pessoa dá um atestado falso na empresa para ficar em casa ou para ir para a praia, ela está sendo corrupta. Quando ela paga ela está devendo IPVA, ou ela não emplacou o carro, ou ela bebeu e está dirigindo e ela tenta pagar uma propina, subornar o agente de trânsito, o cara da lei seca, o policial, ela está sendo corrupta, né? Quando você faz uma carteira de estudante falsa para pagar meia no show, você também está incorrendo em corrupção. Quando o empresário evade divisas ou sonega impostos deliberadamente, né, fazendo um cálculo ali para sonegar deliberadamente os impostos que deve, né? Faz um planejamento fiscal ilegal, planeja sonegação, ele é corrupto. Mas como combater isso? Seria uma questão cultural do brasileiro ou é mito essa história? Não, é uma questão cultural, mas tudo que é cultural pode ser desconstruído na própria cultura. O que é cultural não é da natureza. A gente pode não mudar o que é natural na gente, mas o que é cultural a gente muda. Como disse o Nelson Mandela, ninguém nasce odiando. As pessoas aprendem a odiar. Ninguém nasce corrupto, as pessoas se corrompem. Então, se as pessoas começarem a agir no cotidiano delas como pessoas honestas, elas vão ter muito mais moral para cobrar a honestidade dos representantes. Aliás, eu acho que a própria honestidade delas vai se refletir no representante que ela escolhe. O que é interessante, né, no que nós estamos vivendo hoje no Brasil é a repetição da história, né? Quer dizer, esse mesmo processo de ataques de corrupção, de denúncias, okay, ocorreram várias vezes, ocorreram contra o Getúlio Vargas, contra o Juscelino Kubitschek, contra o Jean Goulart, né? Ou seja, práticas que são feitas pela direita, né? Quando algum governo mais progressista assume, ele é denunciado da corrupção. Sim. Então, o que ocorre hoje é que você está centrado em cima da questão da Petrobras e aí você vê passar a corrupção
do HSBC. Passa, sim, ninguém fala mais nada. Aí passa a do metrô, Sim. aí passa a da Sabesp, aí passa e vão passando, e vão morrendo, e vão desaparecendo. O que significa isso para o país? Quer dizer, no momento em que a corrupção, a punição à corrupção é seletiva. Sim, isso significa que o país não vai enfrentar a corrupção como deve ser enfrentada. Porque, por exemplo, para que maior escândalo de corrupção do que aquela que envolve a dívida ativa? A dívida que empresas têm com o Estado, por exemplo. É isso que a gente acabou de falar aqui. Um planejamento fiscal que inclui a própria sonegação. E grandes empresas devendo milhões e bilhões. Os Zelotes, né? Exatamente. A Operação Zelotes não ganhou espaço nenhum nos meios de comunicação. Mas por que não ganhou? Da CBF está sumindo. Então, a gente tem que enfrentar esses escândalos de corrupção também, porque a corrupção passa por aí. Se a gente concentra só num escândalo de corrupção e buscando associar esse escândalo de corrupção a um partido e a um governo, quem perde somos nós como país. E com isso eu não estou defendendo aqui as figuras do PT e do governo do PMDB mais PT que estão envolvidas em corrupção. Muito pelo contrário. Eu quero que eles sejam punidos, mas eu quero também que os outros dos outros partidos, eu quero que o Paulinho da Força, que agora está denunciado, eu quero que as investigações se aprofundem em relação ao senador Aloysio Nunes, eu quero ver a imprensa dar espaço para o cartel do metrô, né, para que devasse, por exemplo, como se deu o processo de privatização das estatais durante o governo FHC. Né? Eu quero, se é para passar o país a limpo, vamos passar o país a limpo mesmo. Você concorda com a frase daquele Leandro Carnal, que é um filósofo da Unicamp, Sim. que costuma dizer que a história da corrupção de um partido só é trocar Hamlet por Paulo Coelho? Olha, tirando o preconceito aí em relação ao Paulo Coelho, eu concordo. Eu respeito bastante o Paulo Coelho, não sou elitista nem um pouco, não faço hierarquia entre os consumos culturais. Tirando isso, eu acho que ele tem toda a razão. É criar uma lenda, é criar né, uma ficção para as pessoas, né? E engana as pessoas, porque a corrupção não vai ser enfrentada se a gente não percebê-la nessa sua complexidade. E é honesto com as pessoas se a gente agir dessa maneira, se a gente disser para elas que sim, essa corrupção na Petrobras tem que ser enfrentada, mas ela não é o problema, ela é um problema, né? A sonegação é um problema seríssimo, por exemplo. A sonegação é pensada para ser feita, né? Quer dizer, não é um acaso. As pessoas planejaram essa sonegação. E isso é corrupção também. Vamos ouvir o Fernando Quaresma de Azevedo, presidente da Associação da Parada do Orgulho LGTB de São Paulo. Porque nós estamos tendo um recrudescimento, um retrocesso dentro do legislativo em relação a políticas para as ditas minorias, dentre as quais a LGBT. Primeiro, Quaresma, um abraço para você. Eu acho que o Quaresma estava até o fundo lá de onde ele gravou, era um terreiro de Candomblé, eu acho, centro. Eu acho que era. Bom, hein? Bom, né? Bom. Paulo, você fez sem querer uma inversão nas letras LGBTs, você trouxe o T para frente, essa é uma reivindicação das pessoas trans, que o T passa para frente. Então, você tem amizade com a Laerte? Deve ser amizade com a Laerte. Olha, essa questão, a agenda LGBT é uma agenda que, embora as pessoas tentem tratá-la como algo exclusivo da comunidade LGBT, ela é uma pauta que transcende a comunidade LGBT, porque ela tem a ver com a afirmação do Estado de direitos, né? A gente só tem um Estado democrático de direito, de fato, quando todas as pessoas fazem parte da comunidade de direitos, quando todas as pessoas têm iguais direitos garantidos. E a comunidade LGBT não tem esses direitos. Então, quando uma pessoa se engaja nessa luta, mesmo não sendo homossexual nem sendo transexual, ela está se engajando numa luta pelo fortalecimento da democracia, do Estado de Direito. Essa luta não é só nossa. Essa luta é uma luta de todas as pessoas que acreditam no Estado de Direito, que acreditam na autonomia do sujeito, nas liberdades individuais. É uma luta que não pertence só à comunidade LGBT, embora muita gente tenda a fazer isso. Aliás, eu fui bastante estigmatizado no início do meu mandato, porque as pessoas diziam, embora eu atuasse em favor dos direitos de todos e todas, tivesse apresentado projetos de lei em diferentes áreas, eu era estigmatizado por ser um homossexual assumido na Câmara dos Deputados e por abraçar a causa LGBT, ou colocar sob o guarda-chuva dos direitos humanos as reivindicações da comunidade LGBT. As pessoas diziam, o deputado é de uma causa só, está legislando em causa própria. Mas ninguém nunca disse isso, por exemplo, da bancada da bala. A bancada ligada às forças de segurança e financiados pela indústria armamentista. Ninguém nunca disse isso da bancada da bola,
né? Que estamos legislando em causa própria. Mas a acusação de que nós LGBTs estamos legislando em causa própria é uma maneira de desqualificar a nossa luta e de atentar contra nosso direito político à organização, a se organizar politicamente. Nessa discussão de representatividade e a crise de representatividade que está visível agora, existe uma forma de mudar, existe uma forma de ver uma luz no fim do túnel. A reforma política, que é uma bola que muitos movimentos levantam, ela é possível porque, enfim, muitos parlamentares ali legislam em causa própria, né? Então talvez não seja tão interessante assim mudar as regras vigentes. Olha, nessa conjuntura e com esse Congresso Nacional que nós temos, nessa 55ª legislatura, a reforma política que desejamos não vai acontecer. E a reforma política, eu chamo de contra-reforma política aprovada e conduzida por Eduardo Cunha, ela mantém o status quo, ela não altera nada. Na verdade, eu digo até que o PT desperdiçou esses mais de 12 anos no poder, no sentido de que não fez as grandes reformas estruturais que o país precisava fazer para estender direitos a muito mais gente, para pagar o débito histórico com a sua população. Então não foi feita a reforma fiscal, né? Não houve uma grande reforma fiscal tributária no Brasil, não houve reforma agrária, não houve uma nova regulamentação dos meios de comunicação, apesar da convergência digital, da TV a cabo, de toda a transformação na área de comunicação. A gente não aprovou novas leis que regulamentem e que desconcentrem a comunicação, que tire a comunicação, os meios de comunicação de massa das mãos das pouco mais de 7 famílias em que estão concentrados os meios de comunicação. Não foi feita, que mais? A reforma política, né? As reformas estruturais nesse país não foram feitas. E talvez por isso estejamos onde estamos. Deputado, a questão do poder, né? Quer dizer, da disputa do poder que ficou praticamente entre 2 partidos, parece que se exauriu, né? Quer dizer, a impressão de que tanto o PT como o PSDB já não mais são uma solução para o país. Como é que o senhor vê o futuro? Seria um reordenamento de forças políticas, o surgimento de novos partidos? Que espaço que poderia ser criado para que a gente avançasse nesse sentido? Olha, Florestan, a gente está aí nessa disputa, nós do PSOL, nós queremos se colocar publicamente, se colocar na esfera pública como uma alternativa, né? E nós queremos nos articular com outras forças de esquerda no país para apresentar uma alternativa a essa polarização insuportável que estamos vivendo, né? Você disse que ela se exauriu, mas eu acho que ela não se exauriu, ela se transmutou num ódio recíproco, em que as pessoas não se ouvem mais, é uma acusação de um lado. Se você tem uma postura mais... Se você age com maior discernimento em relação ao PT e ao governo, você é acusado de petralha, né? Se você faz uma crítica aos erros do PT, por exemplo, ao ajuste fiscal da presidenta Dilma e à maneira como a presidenta Dilma trata os povos indígenas, você é acusado de coxinha. Então, essa polarização ela é insuportável. O PSDB e o PT são bastante parecidos, sobretudo esse neo-PT, esse PT que está no poder, é muito parecido com o PSDB. O que a Dilma tem feito em termos de política econômica é a mesma coisa que o PSDB faria. A Dilma vem cedendo às pressões do mercado, a receita que ela vem impondo é a receita que o PSDB aplicaria. Não há diferença. Não há diferença. Você não acha assim que vamos levar isso assim, é um pensamento frequente. Mas assim, você não acha que do ponto de vista de quem acredita em políticas alternativas a essas que estão sendo colocadas por esse governo, no caso, uma vitória da oposição teria trazido resultados ainda mais desastrosos, porque você teria o triunfo de uma ideia sem uma resistência, porque agora existe um problema. O governo foi eleito e o eleitor está reprovando. Não é que o eleitor ganhou e não levou. Não teria sido uma situação um pouco pior? Te pergunto. Concordo inteiramente com você. Por isso mesmo, no segundo turno das eleições, eu pedi voto para a presidenta Dilma, para a candidata, então, à reeleição Dilma Rousseff. E eu pedi por convicção, justamente por pensar exatamente como você, pensar igual a você. O alinhamento entre o Congresso Nacional e a Presidência da República seria um desastre muito maior, né? E eu acho que as certas conquistas feitas pelos governos petistas, né, conquistas sociais, poderiam ser descartadas facilmente por esse novo governo. Por esse motivo, eu, naquele momento, pedi
voto para a presidenta Dilma. Mas hoje eu teço todas as críticas, porque esse ajuste fiscal e a solução encontrada para suprir o déficit, essa palavra é tão difícil de falar, né? Esse rombo aí no orçamento que ela apresentou, no orçamento de 2016, o caminho encontrado para... é o pior, porque é um ajuste que incide sobre o trabalhador, sobre os direitos, o abono salarial, seguro-desemprego, as pensões, né? Corte da saúde, corte da educação. E quando ela não taxa as grandes fortunas, quando não fortalece os mecanismos de cobrar essa dívida ativa, não repatria divisas evadidas, ou seja, tem um outro caminho que fosse mais... O Fábio Gouveia perguntou pelo Twitter, mas o PSOL foi contra a recriação da CPMF. Sim. Por quê? É um imposto que rico paga mais, é um imposto que sobraria um troco para a saúde, um troco, não vamos dizer que fosse tudo, mas não teria sido positivo? Não, porque eu acho que nós temos outro caminho. Eu acabei de dar aqui o outro caminho. Entendeu? Eu acho que não tem que ficar na conta do trabalhador, não tem que ficar mesmo na conta do pequeno, médio empresário. Eu acho que tinha meios da presidenta tapar esse rombo dessa maneira aí, entendeu? Como eu disse, assim, eu acho que tem que enfrentar essa questão de quem deve, da dívida ativa do governo. Eu acho que tem que repatriar as divisas, tem que taxar as grandes fortunas. Eu acho que tem que botar a conta em quem deve pagar essa conta. Não necessariamente... Não tem que criar uma taxa especial. Não, eu acho que a gente já tem muitos impostos. A questão é cobrá-los e fazer com que eles sejam pagos. Mas você acha, desculpa, o senhor acha que ela tem margem de manobra para isso? E não só na parte econômica, mas em qualquer iniciativa que ela queira, ela passa por problemas no Congresso, o governo tem uma fragilidade, ela tem uma popularidade baixa, ela tem algum lugar para ir? Ela não tem margem de manobra, mas nessa encruzilhada em que ela se encontra, ela poderia, pelo menos, dar um aceno para os segmentos políticos que fizeram a diferença no segundo turno das eleições. Você se sente abandonado, né? Completamente, não só eu, todos nós, dos movimentos sociais, dos segmentos de esquerda que acenamos naquele momento, e agora vê a presidenta Dilma ceder tranquilamente às soluções ultraliberais. É lamentável. Por exemplo, a presidenta Dilma tem que se colocar em relação ao que está acontecendo com o povo Guarani Kaiowá, ou Kaiowá, dependendo da pronúncia, os Guarani Kaiowá, no Mato Grosso. Quer dizer, é preciso que a presidenta se pronuncie, é preciso que aquele genocídio seja enfrentado. O governo já sofreu sanção da OEA, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pelo tratamento que se dá aos povos indígenas. Sabe, o governo tem que fazer alguma coisa no sentido de atender às reivindicações dos movimentos sociais. Não tem sido feito, né? Todas as sessões são para o capital, o grande capital, para o mercado financeiro, para esses grupos que lotearam o governo, né, com a distribuição de cargos. Você acha que se ela não fizesse assim, vou fazer a pergunta do Maquiavel, Sim. Se ela não fizesse assim, ela cairia? Bom, ela corre o risco de cair de qualquer jeito. Quanto mais ela cede, mais ela é desconstruída. Olha só, essa grande mídia, ela é sustentada com recursos públicos. Os anunciantes nos intervalos da programação é Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica. Né? Tirando que pagam tabela cheia. Né? Tirando propaganda de cerveja e de carro, o resto são estatais. E, no entanto, essa mídia destrói a presidenta todos os dias. Né? É um bombardeio, ela está bombardeada. Não há nenhum elogio às ações do governo, muito pelo contrário. Eu assisto o Jornal da Globo e eu fico constrangido com a postura do William Vac, sabe? Aquele homem não faz jornalismo, ele faz militância política, antigoverno, antipetista. E eu fico pensando, por que o governo não tem coragem de enfrentar também isso, sabe? E ela pode deixar fazer o que quiser, mas não precisa sustentar também assim. Não precisa sustentar. E outra coisa, assim, eu acho que nós temos que ter múltiplas vozes. Não pode achar que vai dominar uma opinião e ninguém pode se sentir melindrado porque eu estou dizendo isso, não. Vocês têm o direito de colocar no nosso noticiário, eu tenho o direito como consumidor de criticar esse noticiário. Eu sou uma pessoa inteligente, penso, logo eu vou criticar o noticiário. Sou jornalista, sei como a notícia é construída, sei que muitas vezes a notícia não corresponde a fatos, né? Sei como a notícia é instrumentalizada politicamente. Então isso tem que ser enfrentado, tem que ser dito. Agora, como é que o senhor vê essa crise política, né, que fica ameaçando o tempo todo uma candidata que acabou de ser eleita, né, com 54 milhões de votos, né? O que isso significa para a nossa democracia, principalmente se isso se efetivar? Eu fico imaginando assim, vai valer tudo? Passa a valer qualquer coisa? Eu acho, Florestan, que é um desrespeito à população brasileira. Eu acho que a população elegeu um Congresso Nacional, né, senadores, 81 senadores, 513 deputados, para que a gente discutisse o país.
e não para que a gente agisse partidariamente, entrássemos numa luta partidária. No terceiro turno, no terceiro turno. Para você ter uma ideia, um dos líderes do PSDB, quando subiu na tribuna, Nilson Leitão, ele disse a seguinte frase: olha só, há 12 anos nós estamos sem a chave do cofre e sem a caneta. Confessou? Ou seja, confessou. A ideia de governabilidade dessas pessoas é ter a chave do cofre e a caneta, e não o país. Então eu gostaria que as pessoas agissem com mais republicanismo. A presidenta foi eleita há 6 meses, quer dizer, a crise política tem levado a um agravamento da crise econômica, não é o contrário. Nós não estamos em crise política. Você acha que o Abílio Diniz tinha razão quando disse que ia pegar o Lula e o Fernando Henrique, enfiar numa sala e falar resolvam? Como metáfora ele tinha razão. Porque a ideia é essa, é pegar os dois grandes partidos que têm se comportado dessa maneira e colocar, olha, é hora da gente discutir o país, cara. Os empresários querem produzir, querem gerar emprego, né? As pessoas querem viver suas vidas, querem um mínimo de estabilidade, querem uma segurança para os seus filhos, para o futuro. Vamos discutir o país, é isso que a gente quer o tempo inteiro, é isso que nós estamos fazendo, né? Seja dando nome à agenda propriamente, né? Ou seja, discutindo a economia, o orçamento da União, seja através de políticas periféricas, como a política de minorias, que muita gente pode achar uma política menor, mas que não é. Mas a gente tem que discutir os problemas do país, é isso. Eu acho que quando, por exemplo, Carlos Sampaio sobe na tribuna para ficar ofendendo a presidenta nos seus discursos e esquece, por exemplo, que há correligionários seus envolvidos em escândalo de corrupção, ele não contribui com o país. Não contribui. Entendeu? Eu acho que essa não é a melhor postura, não é o que as pessoas esperam dos deputados, dos senadores. As pessoas nos elegeram para discutir o país, para apresentar soluções legislativas para fiscalizar o executivo, né, para que o orçamento seja aplicado da maneira correta, para encontrar soluções para que a gente viva bem em todos os setores, né, o setor ambiental, das relações internacionais, da diversidade cultural, dos direitos de minorias, né, dos direitos sociais, enfim, em todas as áreas. Para isso que as pessoas nos elegeram. E eu tento cumprir esse papel. Né? Às vezes eu sou tirado dessa minha função por causa dos ataques, porque quando alguém vê um deputado agindo com honestidade intelectual ou se dedicando a um trabalho, as pessoas tendem a desestabilizar esse deputado, que no caso sou eu, com ataques, com calúnias, para que eu me ocupe do desmentido e não faça o meu trabalho. Mas, como eu costumo dizer a música lá da Marrom, né? A música Marrom canta: eu sou madeira, sou do norte e faço o vento que fizer. Eles podem fazer o que for, eu não vou sair desse objetivo meu de agir com republicanismo, com discernimento, com honestidade, na oposição ao governo Dilma e na oposição à oposição de direita. Olha, o Valdir Emídio pergunta pelo Facebook: o senhor defende o governo Dilma? O senhor acha que o povo brasileiro é politizado? Ele fez as duas perguntas. Eu não defendo o governo Dilma, não. Eu sou oposição ao governo Dilma, né? Eu faço oposição à esquerda. Nós temos lá oposição de direita e oposição à esquerda. Eu faço oposição à esquerda. Mas minha oposição é uma oposição responsável, honesta intelectualmente, pautada no discernimento. Você jamais vai me ouvir fazer uma referência ao gênero da presidenta para desqualificar o seu trabalho. Eu acho ofensivo xingar a presidenta, acho ofensivo os trocadilhos infames feitos em relação a ela. Eu não vou deixar de reconhecer políticas públicas relevantes que o governo fez na área de direitos humanos, mas não vou deixar de criticar o governo quando se trata, por exemplo, do tratamento dado aos povos indígenas, ou criticar o governo com esse ajuste fiscal pavoroso tocado pelo ministro Levi, Joaquim Levi. Enfim, eu tenho uma postura... Mas o povo brasileiro é politizado? Pergunta o... Eu acho que o povo brasileiro pode ser politizado. Acho que o povo brasileiro tem muitos preconceitos em relação à política, porque o povo brasileiro consome uma representação da política que trata a política como algo ruim. Então, se ele assiste todos os dias nos telejornais e vê nos jornais escândalos de corrupção, a tendência dele é achar que todo político é igual, e que todo político é corrupto, e que todo político é ladrão. Então, a tendência dele é se afastar da política. E quando a população se afasta da política, ela deixa a política justamente para esses caras, para esses maus, né? Se ela se engaja politicamente, se ela fiscaliza o deputado que mereceu o voto dela, se ela acompanha o mandato dele. Eu, por exemplo, eu tenho um conselho social do meu mandato. Hoje tem mais de 80 pessoas no conselho social do mandato. Eu me reúno de 2 em 2 meses com o conselho para fazer análise de conjuntura, para
prestar contas e receber demandas. Além disso, eu sou bastante ativo nas redes sociais. Eu estou permanentemente nas redes sociais, mesmo assim, eu sou um cara do meu tempo e opero bem as redes sociais, todas elas. Presto conta nas redes sociais, politizo as pessoas, disputo ideias nas redes sociais, na grande mídia, quando eu sou convidado para os programas, porque eu tenho essa inclinação pop, que vem da minha relação com o Big Brother. Então, quando eu estou nos programas de televisão, eu uso aquele espaço ali para disputar ideias. Eu tento politizar, eu acho que as pessoas querem se politizar. Eu acho que elas podem perder o preconceito em relação à política. A gente estava há pouco falando de radicalismos. Dá para fazer um meia-culpa também dos movimentos sociais, de às vezes puxarem mais a corda para um lado? Isso seria uma estratégia para conseguir o meio? Dá para fazer? É um pouco de estratégia para conseguir o meio. É também uma certa impaciência com uma dívida histórica, né? Tem muito débito, o Estado brasileiro tem muito débito, sobretudo em relação aos negros, né, aos afrodescendentes, os mais pobres, os que estão na periferia. Tem um débito enorme com essa população, um débito com os povos indígenas, um débito com a comunidade LGBT, né, com as mulheres. Então tem horas que o movimento se cansa do diálogo, das pontes, e aí ele age de maneira suicida e detona as pontes, que também não é o melhor caminho. Quando você detona as pontes, você não tem nenhum mecanismo de passagem, nenhum equipamento de passagem, você só pode se atirar no abismo. Os movimentos também tendem a perder a razão em certas ocasiões, me radicalizar e perder a razão. Mas é como eu disse para você, tudo isso é justificável, né? Eu posso não concordar, mas eu entendo, né? Eu tenho como explicar esse comportamento dos movimentos sociais, né? Tem a ver com um débito que não é pago, né? Uma dívida que não é paga nunca. E as pessoas às vezes se revoltam, né? E aí radicalizam. Eu acho que a gente tem que sempre buscar a mediação do conflito, a ponte mesmo, né? Ou a mesa, a metáfora da mesa como que é a Hannah Arendt, que ela vai dizer que a imagem que traduz a política é uma mesa, que ao mesmo tempo que nos afasta, define nossas posições, nos aproxima para chegar à solução. Bom, estão fazendo sinal aí que nós estamos chegando ao fim, né? Faltam 2 minutinhos. Então, não sei se tem mais alguma pergunta aí. Tem uma pergunta aqui do Caio Henrique, pergunta pelo Facebook. Caso a redução da maioridade penal seja aprovada no Senado, qual será o próximo passo? Bom, é possível anular uma decisão desse tipo? Bom, nós entramos com uma ação no STF também para anular a votação da PEC que reduz a maioridade penal na Câmara. Eu espero que a maioridade penal não seja reduzida. Espero mesmo, eu acho que é um mal que vai se fazer a esse país. A redução da maioridade penal não vai solucionar o problema da criminalidade. Há muita desonestidade intelectual no debate ou na ausência do debate, porque não vou chamar aquilo de debate. Há muita desonestidade por parte dos deputados que defendem a redução da maioridade penal. Deturpando dados ou escondendo estatísticas. Os adolescentes infratores não têm uma grande participação no crime contra a vida que justifica a redução. Eles praticam mais crimes contra a propriedade, mas quando eles sofrem uma medida socioeducativa de reclusão, de recolhimento, o índice de reincidência é muito menor do que o índice de reincidência dos presídios de adultos. O discurso de que vai tirá-los da mão reduzindo a maioridade penal, vai tirá-los da mão do crime organizado é uma falácia, porque o crime organizado controla as prisões no país. Então, tirá-los das instituições de recolhimento de menor infrator para levá-los para as prisões de adultos é jogá-los no colo do crime, né? Eu queria agradecer ao deputado federal João Willis, à jornalista Maria Carolina Marcelo e a Florestan Fernandes Júnior, e especialmente a você que está nos assistindo. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. Lembrando que temos um novo encontro marcado na próxima terça-feira, às 10 da noite. Até lá!